Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Deus, nós cremos. Há coisas que estão ainda na nossa frente. E nós cremos nelas também. Pedimos ao Senhor que enche cada um de nós do Espírito Santo, de uma vida limpa, pura, santa, para te servir. Nesta era terrível, mas a era preciosa para o eleito que vai ser raptado. Esse tempo final. Estamos vivendo já à beira da vinda do Senhor. A vinda do Senhor está à mão. E nós queremos viver a vida pura que o Senhor pede e que o Senhor vive em nós. Como disse Paulo, não sou eu, mas quem vivo é Cristo, quem vive em mim. Viva em nós, através da sua palavra. Nós cremos nela. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Estarei desvendando nenhum mistério, porque os mistérios já foram revelados. O que falta para cumprir, a gente só está no aguardo disto. E ninguém pode aguardar sem estar preparado para esta hora, o momento que nós estamos vivendo para a igreja, principalmente para o crente que já sabe, conhece a mensagem do profeta. Ele sabe que hora ele está vivendo e como deve ser atencioso e viver esta vida cristã. Lugar algum você descobrirá uma coisa melhor do que esta daqui. Em lugar algum. Isto eu tenho certeza. Agora, o segredo seria revelado pelo sétimo anjo. O intervalo 120. Seja quem durma com Deus na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou mesmo na sétima vigília, onde quer que suceda. Que sucederá? A trombeta de Deus soará. E essa última trombeta soará ao mesmo tempo quando o último anjo esteja pregando sua mensagem e quando se abre o selo, o último selo, que é o sétimo selo. A última trombeta soará e o Redentor virá para tomar sua possessão redimida.
a igreja lavada no sangue. Bom, todos nós conhecemos esta última trombeta. É o último anjo, como o profeta diz, que vem para revelar estes segredos. Parágrafo 124, parte B do parágrafo. E mesmo aqueles que estão vivos e têm ficado até ver sua vinda, não estorvarão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é aberto, quando o sétimo anjo houver dado sua mensagem, então soará a última trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estamos vivos, que houvermos ficado, seremos arrebatados juntos para receber ao Senhor no ar. Ele agora se apresenta para reclamar sua possessão. Então tudo está em torno do sétimo anjo, quem revela os segredos conforme Apocalipse 10:7. Eu estou apenas citando coisas conhecidas para vocês, não tem nenhum mistério, está aqui dentro da mensagem do profeta. Outra coisa, nós começamos hoje cedo, a falar um pouquinho, deixa eu recapitular aquilo ali. Mas neste último dia, agora, o desvelar, parágrafo 209 a 211. Parte B do parágrafo 209. Mas, neste último dia, aquele véu tradicional tem sido rasgado no meio. E aqui está a coluna de fogo. Vem? Aqui está ele, manifestando a palavra para este dia. O véu está rasgado. Agora, o mundo, eles continuam não crendo nisto. Não importa o que eles não veem isto. Eles não veem isto. Isto não foi enviado para eles. Ficar esperando todo mundo tomar conhecimento, pode ficar descansado. Eles não vão ver isso, diz o profeta. Essa mensagem não foi enviada para o mundo, foi enviada só para o eleito. Quando Elohim veio, Elohim não foi enviado para Sodoma, foi enviado só para o eleito. Se você ler Gênesis, você vai ver Elohim falando só com Abraão. Agora, os dois anjos desceram a Sodoma, mas Elohim nunca foi a Sodoma. E a manifestação do Elohim é para o eleito. A manifestação do Elohim é no profeta. E o eleito é você. A manifestação do Elohim. Aquela manifestação de Elohim era Deus em carne. Deus estava em carne. É a mesma manifestação para nós hoje. Mas não é para o mundo. Não fique esperando que o mundo tem que conhecer essa mensagem, tem que conhecer os segredos. Não, só o eleito. Só o eleito. O mundo não tem nome mudado, é só o eleito. Foi só Abraão que teve. Abraão e Sara, que é um tipo da noiva. Não tem mais ninguém que terá o seu nome mudado. Abraão e Sara. Agora o Elohim veio ali e falou com eles. Deu a promessa para Abraão. Recorde, o Filho de Deus não foi revelado para Sodoma. Os dois mensageiros foram. Isso é correto. Porém, Deus, Ele mesmo, em carne humana, foi revelado a Abraão, o eleito. Ele não foi revelado a mais ninguém, somente a Abraão, o eleito. Segundo selo, eu vou ler uma parte aqui do parágrafo 101 em diante.
Tem havido um tempo quando as denominações têm tido avivamentos, como tem tido nesses anos que acabam de passar? Estude-o bem. Estamos aqui como em nossa casa. Quando floresceram as denominações sobre o ministério de um homem como tem prosperado sob o ministério de Billy Graham, os metodistas, batistas e demais, quando jamais tem havido um homem, esquadrinha a história, que venha à igreja formal com um nome que termine em H-A-M, An. Agora vejam, Abraão, em inglês, tem 7 letras, mas o nome de nosso irmão Graham tem 6 letras, não há 7. E o 6 é o número do mundo. Ali é onde está pregando a igreja natural. Billy Graham é um daqueles 2 anjos que desceram a Sodoma no tempo de Abraão. E hoje nós estamos no tempo de Abraão outra vez. E aí está Billy Graham, nesse tempo, que prega para Sodoma. A igreja natural foi Ló, ali em Sodoma. A igreja natural, vocês têm que saber, sendo Ló, é uma igreja justa. É uma igreja que chora pelos pecados dos outros. Ló chorava pelo pecado do povo sodomita. E as igrejas choram pelo pecado do povo. Mas estão em Sodoma. Abraão estava lá na montanha. Esse indivíduo foi ali e pregou e lhe cegou com o evangelho. Quer dizer, aqueles 2 anjos que desceram a Sodoma, ao invés de abrir os olhos deles, cegou eles. Billy Graham e Oral Roberts, ao invés de abrir os olhos deles, vai cegar eles, mais ainda. Mas são anjos de Deus, entende? São anjos de Deus. Esse indivíduo foi ali, pregou e lhe cegou com o evangelho. Mas houve um que ficou com Abraão. Abraão chamou Elohim, que é Senhor. Quando Abraão viu que vinham 3, ele disse, meu Senhor. Mas quando Ló viu que vinham 2, ele disse, meus senhores. Aí está a diferença, vê? Você, essa palavra trinitária? Jesus disse, como foi nos dias de Ló. O vê você? Notem, houve um que veio à igreja espiritual, a noiva, Abraão, que não estava em Sodoma. E notem o que ele fez. Ele não andava pregando com eles. Lhes ensinou, mas logo lhes mostrou um sinal. Operou um sinal do Messias. Teve suas costas para a tenda e perguntou a Abraão, onde está tua esposa Sara? Uns poucos dias antes, seu nome também havia sido diferente, Sarai. Abraão disse, ela está na tenda de trás de ti. Agora, Abraão sabia que aquele era Elohim, porque quando recebeu a visita, ele já chamou ele de Abraão. Então ele já sabia, esse é ele mesmo. Quando ele disse, onde está sua esposa Sara? Não chamou ela de Sarai, chamou ela de Sara. Onde está sua esposa Sara? Aquilo era luz que vinha para Abraão também. Então Abraão disse, ela está na tenda de trás de ti. A questão de fazer pergunta, como Elohim fazer pergunta, porque Deus é assim mesmo, Deus trabalha desta forma. Ele sabia que Sara estava lá atrás. Mas ele perguntou para Abraão, e Abraão não mentiu. Mas logo Sara mentiu. Mas Abraão não mentiu. Abraão disse, Sara está atrás na tenda. Aí você acompanha. Então ele disse, Abraão, ele deve ter falado numa voz que
A Sara ouviu. Abraão, não é assim, ó, Abraão, só baixinho assim, é só para você, é um segredo que eu tenho só para você. Não, Abraão, que Sara era parte de Abraão. Abraão, olha, note o pronome pessoal. Eu vou te visitar, segundo a promessa que te tenho feito. Foi Deus manifesto em carne. Foi Deus manifesto em carne. Eu vou te visitar. Foi Deus manifesto em carne. Ele prometeu manifestar-se em carne outra vez nos últimos dias. Abraão, onde está Sara? Está na tenda detrás de ti. Vou te visitar. Então a dama, sendo já seu esposo de 100 anos, riu consigo mesma de trás das cortinas na tenda. Disse, eu, sendo uma velha, e com eles já havia cessado o prazer entre esposa e marido, desde há muitos anos. Ele tinha 100 anos e ela 90. E disse, isso nunca sucederá. Sara pensou, isso nunca sucederá. Então ele disse, com as costas viradas para a tenda, por que se tem rido Sara? O disse de costas viradas para a tenda. Por que se tem rido? Dizendo, como pode ser estas coisas? Ele lhe mostrou um sinal. Agora, ele tem prometido que isto se repetirá no tempo do fim. Ele, Elohim, lhe mostrou um sinal. O sinal do discernimento. Sabendo que estava acontecendo dentro de Sara. Ela riu por dentro. Ela não deu gargalhada. Foi preciso chegar lá. Porque Deus falou para Abraão. Por que Sara riu? Só vamos perguntar para ela, Senhor. Sara, você riu? Não. Já pensou bem? Ela mentiu naquela hora. Mas ela achou que aquilo não era riso, porque ela não mexeu com lábios. Não teve nenhuma ação exterior. Foi tudo interna. Lá dentro ela pensou, eu, uma velha de 90 anos, vou ter prazer outra vez com meu senhor, um velho de 100 anos? Ah, não. Então isso foi riso. E ela diz, não, eu não ri. Agora, Deus poupou ela, diz o profeta, porque ela estava em Abraão. Eu tenho dito, muitas esposas, se for boas esposas, em alguma fraqueza delas, elas são poupadas por ser esposa daquele eleito. Ela faz parte do Abraão eleito. Abraão era o eleito. E se ela for uma boa esposa, como Sara o era, chamando Abraão até de senhor, hoje ela chama de tudo, menos de senhor, né? Chamar Abraão de senhor, contudo Abraão era irmão dela. Era irmão e marido. Naquele tempo casavam assim. Depois foi mudando. Hoje não tem condições de fazer certos casamentos nem com primos. Se você tiver algum pensamento desse, é melhor você abandonar esses pensamentos, casar com prima, com primo. Abandone esses pensamentos, porque a raça está fraca hoje. Seus filhos poderão vir defeituosos e você será culpado por saber e fazer ainda uma coisa hoje. Não faça, porque Isaac casou com Rebeca, eles eram primos, por parte de pai ainda. O pai de Rebeca era irmão de Abraão, era consanguíneo. E os meninos vinham perfeito.
Mas hoje não vem. Hoje vocês têm que procurar ver se gosta, vai desgostando. Que é melhor para você. Se gosta, começa a desgostar. De prima, até de prima e primo, né? Começa a desgostar. Isso é melhor para você. Os outros foram a Sodoma e pregaram a palavra. Olha os outros, 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, está em Sodoma, pregando para as denominações. Mas o Elohim veio para nós, veio para o eleito. Eles dizem assim, mas vocês ficam só dizendo que veio só para vocês. E nós? Bom, eles são a casca. O tempo dele já passou, como disse ontem. O tempo dele já passou, e depois que passa o tempo do talo, da borla e da casca, vai tudo para o fogo. Vai queimar. Se não reconhece a mensagem do dia, vai queimar. Vai queimar. Não importa quanto fala a língua estranha, cura enfermos, expulsa demônio. Vai ter que passar pela tribulação. Vai ter que sofrer tribulação. Agora, se é o eleito identifica o mensageiro do dia, porque é Deus manifestado em carne. Como você não consegue ver Deus manifestado em carne hoje? Não, eu vi Deus manifestado em carne em Jesus Cristo. Mas cada profeta que veio, Deus estava manifestado naquela carne. Moisés era casado, gerou filhos. E Deus falou para ele, você, Moisés, vai ser Deus para seu irmão. Pronto. Foi Deus que falou. E a Bíblia mesmo relata isto. Porque a palavra diz, vós sois deuses, chamando os profetas, a quem vinha a palavra do Senhor. Eles eram deuses. Naquele dia. Então eu sempre gosto de pensar nisto. Enquanto Moisés, diz o profeta, ele profetizava, ele era Deus. Mas depois ele era homem, Moisés novamente, ele ia dormir com a Zípora, com a esposa dele, gerar filhos e assim por diante. Mas daqui a pouco ele era Deus outra vez. Estava no ministério. E tinha que entender isto. Entende? Tinha que entender isso daí. Quando a irmã Meda, uma esposa joia, que nem aquela, é meio difícil ter, diz o profeta, que eles nunca brigaram, nunca discutiram. É difícil um casal hoje que já não deu umas tretinhas, né? Mas a natureza de William Branham também tinha sido mudada. E muito mudada. Ele suportava as coisas. No dia que ela bateu a porta, com raiva porque irmão Branham não corrigiu José, ela bateu a porta, e irmão Branham estava perto. Irmão Branham achou que aquilo não era nada. Foi lá para fora, lavar seu carro, e veio uma voz e disse para ele, diga para ela ler tal escritura. Vocês lembram lá onde que é? Números 12. Diga para ela ler Números 12. É onde a Miriam ficou leprosa, por ter falado de Moisés. E ele parou e ficou olhando para lá aquela voz, e ele continuou lavando o carro. A voz veio e falou para ele, diga para ela ler Números 12. Deu a escritura. Até que ele não suportou mais, pela terceira vez, ele foi lá e, querida, aí ela abriu a porta. Que ele diz assim, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Ela abriu a porta. Se ele não dissesse também, eu tenho uma palavra do Senhor. Mas é a fraqueza dessa mulher. Mas essa daí é uma fraqueza simples. Toda mulher tem. Toda mulher tem. E o irmão Branham deu aquilo por nada, mas Deus não gostou. Ele teve que relatar para ela. Querida, Deus não gostou daquilo que você fez. Ele não importou, mas Deus não gostou. Ele mandou ler aqui para você. Números 12. Quando Miriam falou contra Moisés e ficou leprosa. E você sabe que depois ela sofreu um quisto. Ficou muitos anos, aquilo foi crescendo, crescendo. Ela não sabia que o esposo dela... Difícil falar, né, rapaz? Ela não sabia que o esposo dela era homem
mas também Jesus Cristo. Entender que é homem, mas agora é Deus. Quando fala a palavra é Deus. E quando está casado é um homem, é um marido, é um pai. Mas quando fala a palavra era Deus. Deus estava falando através dele. Como Deus manifestou naqueles dias, então o próprio profeta está dizendo aqui que seria hoje, ó, Deus manifestado em carne outra vez nestes últimos dias. Isso já aconteceu, viu? Já aconteceu. E quando deu esse tumor nela, começou com simples, foi tão pequeno. Vocês lembram que ele sempre tomava na mão dela para dizer para as pessoas, você quer ver quando a pessoa não tem nada? Ele batia a mão na mão da esposa, olhava na mão dele aí, ó. A minha mão não muda de cor. Então ele sempre fazia isso com a esposa dele, para mostrar para o doente. Mas nesse dia, ele diz, você quer ver? Quando a pessoa não tem nada, olha, dê a mão aí, querida. Você tem um quisto no ovário esquerdo. A coisa manifestou. Você tem um quisto no ovário esquerdo. Ele pensou que ela não tinha nada. Aí, foi e tirou o raio-x. O raio-x não deu quisto. Não deu. Mas ele sabia. Deus, quando fala, está aí. Os aparelhos da ciência não conseguem detectar aquilo, porque aquilo está em forma espiritual ainda. E já que Deus conhece tudo, Deus detecta aquilo em forma espiritual até que aquilo seja manifestado em forma física para que a ciência o detecte. Aí depois, continuou, aí foi ao médico e deu, o quisto estava lá. E foi crescendo, crescendo, ela não pôde nem andar, e depois ela foi ser operada, e vocês sabem o que aconteceu, tem que falar rápido, né? O que aconteceu é que ele estava numa campanha longe e ela foi para a mesa de operação e chegou e fez todos os exames, o tumor está ali, já grande. Tumor grande, já dava para ser visto. Grande aquele tumor. Então agora vai ser operada. E irmão Branham orando lá do outro lado, pedindo a Deus e dizendo, Senhor, ela nunca reclamou, eu chego em casa das campanhas, pego a minha vara, vou pescar, pego o meu rifle, vou caçar. Ela nunca reclamou, tem minhas roupas lavadas, passadas, tudo na hora certa. E aquilo ali moveu Deus, porque ele tinha perdão para dar para a esposa. Ela é uma boa esposa, senhora. Ela não falha comigo. E na hora Deus disse para ele, pede o que você quiser e eu te darei. Pede o que você quiser. E diz, antes que a mão do médico toque nela para operar, a mão do Todo-Poderoso extermine com aquele tumor. O médico chegou, senhora Branham, vamos então começar. Puxou o lençol de sobre ela, para poder já dar mais uma olhada no tumor. A hora que ele puxou o lençol, senhora Branham, o tumor não é desse lado esquerdo? Sim, não está aqui mais. Levou para o raio-x outra vez, não tinha tumor mais. Ele era um homem, quando bateu aquela porta na cara dele, Deus não gostou. Diz, meu ministério está nesse homem. Ele é seu marido, mas ele é minha manifestação na terra. Irmãos, isso é profundo, mas é gostoso. Sabe o que me dá? Me dá temor, porque essa mensagem ela é perfeita. Ela é perfeita. Você vai encontrar nela tudo que você precisa. Tem uma mensagem profunda, aquilo te ajuda, te anima. Mas você precisa reconhecer de quem é a mensagem. Deus mandou, Deus ungiu.
Deus ungiu um homem na terra. E você tem que trabalhar dentro daquilo ali. Reconhecer, é homem, mas também Deus está nele, fazendo esta obra. É a manifestação de Elohim na terra nos últimos dias. Foi o próprio Jesus que disse. Ele falou que isso aconteceria, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, seria nos dias do Filho do Homem, agora outra vez. Então agora já aconteceu isso. Esse ministério não vai repetir. Não vai repetir. Esse ministério do Filho do Homem já aconteceu. Não é questão de eu ficar esperando vir aí um profeta para fazer mais milagres, porque o próprio profeta disse que os maiores milagres que muitos gentios estão esperando não vai acontecer entre eles, não. São para os judeus, não são mais para os gentios. Para os gentios foi o último sinal. Foi o que foi dado para o eleito Abraão, o último sinal. Antes da vinda do filho, o último sinal que Deus deu para Abraão foi aquele discernimento. Porque Sara riu. E foi o que o profeta teve aqui na terra. Quantas vezes você começava a contar o sonho para ele e ele terminava de contar seu sonho. Você contava tudo que você tinha tido uma visão ou um sonho. A hora que terminava ele perguntou, você terminou? Terminou. Mas você esqueceu que você sonhou isto, ouviu isso também lá no meio do sonho, no meio da visão. Agora o que é isso, gente? O que é isso? Deus manifestado em carne nesse tempo final. Agora só pensamos num Deus manifestado em carne na sua onipotência quando veio na plenitude em Cristo. Mas não, ele sempre manifestou em seus profetas e por último ele teria a sua manifestação entre os gentios como ele teve para Abraão. Olha, tem que ser muito cego para não ver isso, que essa manifestação foi para Abraão. Entende? E o mundo gentil estava lá morrendo. E Abraão estava salvo. O mundo gentil estava com 2 mensageiros. E Abraão estava com o Elohim, com o Todo-Poderoso. E é o que você tem que ver hoje, não é diferente. Sodoma era ali embaixo mesmo, irmãos. Sodoma e Gomorra era ali perto de Abraão, estava perto de Abraão. Mas é interessante, Abraão não ia nem fazer compra lá. Podia plantar o milho, fazer farinha. Lá mesmo, lá na sua terra. Não precisa nem descer a Sodoma. Mas nós sempre queremos comer as bolotas de Sodoma. Nós precisamos de ir lá na denominação para comer alguma coisinha. Precisa de alguma coisa. Abraão não desceu lá mais. Você pode ir ao que você quiser. Mas Abraão não foi lá. Porque não tinha mais nada lá para ele. Abraão sabia que só vou lá para ajudar meu sobrinho. Aí ele desceu. Quando foi para salvar o sobrinho. Seu sobrinho está preso, Abraão. Aí ele pegou lá os chadões oxidados, as foices. Ele não tinha instrumento de guerra. Ele não tinha nada para guerra. Foi lá e venceu o inimigo e trouxe o seu sobrinho. Este é o eleito quem faz. Então se você é meu sobrinho, fique sabendo, eu ainda vou atrás de você. Mas você não sai de Sodoma de jeito nenhum. Que ele não saiu. O Ló não saiu. O dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre sobre a cidade. É exatamente o período que passa a tribulação e depois vem o fogo sobre a terra. Não é o fogo divino ainda não. É fogo atômico e de tanta coisa que nós temos aí que pega fogo na terra. Bom, sai alguma coisa de 7 selos, 7 trovões? É meio difícil, né, irmãos? Meio difícil, tem 25 minutos. É meio difícil. Mas aqui está. Os outros foram em Sodoma e pregaram a palavra. Eles disseram que fugisse porque tudo ia se queimar. E se queimou. Ló apenas saiu a tempo. Sendo tipo da igreja natural ali no pecado, na sociedade, mas ainda lutando em seu programa organizacional. Mas aquele outro homem nunca foi a eles. Aquele outro homem era o Elohim, nunca desceu a Sodoma, nunca foi a eles. Ele foi somente para chamar o tipo da noiva. Agora estamos nos últimos dias. Você dirá, aí está
Deus manifesto em carne. Parágrafo 104. Eu peguei para falar uma coisa, mas eu não consigo. Eu não consigo sem dar estas partes aqui também, que são boas, né? Tem mais coisas aqui, e eu vou ver se consigo levar para você um pouquinho, só um pouquinho desta palavra. 7 trovões. O desvelar de Deus, 273 a 278. Tem nada de mistério, aqui está tudo do jeito que está na mensagem. Fica com ela para você. Ó. Todos eles sempre chegavam para mim e diziam, irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz soou e ele disse, não escreva, veio, mas feche-o, disse, haverá, é uma pergunta que está fazendo para o irmão Branham, haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? Veio, 7 trovões que nos dirá, agora, não soa isto muito bom? Veio, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse, não escreva isto. Veio, estes 7 trovões emitiram suas vozes. Veio, e ele disse, não escreva aquilo. Veio, mas isto é para ser selado no livro até o último dia. Olha, os 7 trovões, o 7º selo, que está em Apocalipse 8, o 7º selo, os 7 trovões em Apocalipse 10, irmãos, nem símbolo tem, nem símbolo. Se tivesse pelo menos símbolo, mas nem símbolo tem. Deixa eu apenas ler. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Não tem nem símbolo. Já não tem cavaleiro mais, cada um dos selos tinha um cavaleiro. Quando chegou no 7º, só silêncio. Silêncio. E isto está junto com Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Isso aqui é um segredo que nem está escrito na Bíblia. Aí eles perguntaram para o irmão Branham, escute bem, agora tem muitos têm me dito, e teólogos dizem, irmão Branham, se o Senhor Deus, dizem-se, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo, humildemente dizendo isto, disse, você estaria qualificado para escrever uma Bíblia. Você mesmo, sua palavra que Deus tem manifestado. Eu disse, isto pode ser verdade. Veem, ele estava tentando me apanhar. Irmão Branham está... Isso pode ser verdade. Veio, ele estava tentando me apanhar. Veio, e eu disse, mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Eu não poderia escrever uma Bíblia. Ele disse, mas por que você não poderia? Eles viam no irmão Branham tanta coisa que você poderia sim. Mas por que você não poderia? Você tem todas as qualidades? Eu disse, mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Não pode ser acrescentado nem tirado nenhuma palavra. Como você vem dizer que eu posso escrever uma Bíblia? Ela já está escrita e está dito que não pode aumentar nem diminuí-la. Vem? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, vê você, disse, não foram aqueles 7 trovões que soaram? Não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse, não, Senhor.
isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Então está tudo revelado lá. Então, você lê os 7 selos, e nos 7 selos você vai descobrir. Eu acho que eu deixei uma mensagem ali, deixa eu ver se... Não. Você vai descobrir, dentro dos 7 selos, está tudo revelado aí dentro. Então, irmãos, o que é mistério? É mistério e não adianta você preocupar. É o segredo, é o silêncio, ninguém sabe. Mas quando é que isso vai acontecer? 7º selo, 191. Agora, notem que a abertura do 7º selo também é num mistério tríplice. Lhes tenho dito que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Quando será? Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. É coisa que não pode ficar sabendo antes, não adianta preocupar. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram esta pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 aos 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece. Nem em Mateus 24 e nem em Apocalipse 8. Apocalipse 8 é só o silêncio. Em Mateus 24 aparece 6 selos, mas não aparece o 7º. Quando chegou para o 7º selo, aí ele começou a falar em parábolas. Aí ele começou a contar a parábola da figueira. Então ele não falou nada do 7º selo também ali. Então vimos que o 7º selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos o sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. O profeta diz, nada aconteceu nesse tempo. Tempo do silêncio. Nada aconteceu. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Deus quis deixar um segredo para ele. Eu revelo tudo, mas isso aqui fica para mim. Porém, haverá as 7 vozes destes 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. As vozes dos trovões. Ele mostrou que a voz do trovão era a voz de Deus. E cada selo era um trovão. Então você lê os 7 selos e guarde aquilo ali para você. Então, eu creio que para nós que não conhecemos isto, que é o dia e a hora, não será conhecido até esse tempo. Porém, sim, será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado o que nós devemos fazer, a pergunta agora. Quer dizer, vai ser revelado naquele dia e na hora quando deve ser revelado. Antes disso, preocupa não. O que eu tenho que fazer? O que nós devemos fazer? É ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vidas cristãs. Você não tem que falar, deixa eu saber, mas... Não, esse daqui é um segredo que ninguém sabe. Dia e hora. O 7º selo, e que é também um segredo dentro dos 7 trovões. Tem que entender isto. Foi revelado? Foi.
Aquilo foi revelado ao profeta, foi aberto ao profeta. Você vai encontrar em mais parágrafo ele dizendo isto. Mas ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém mais. Então encontramos que nos tem sido aberto o sexto selo. E o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Certo? Ele não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Que hora? A mera vinda do Senhor Jesus. Não pode ser aberto até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões. Porque tem que vir. Encontramos que Cristo Cordeiro tomou o livro de sua mão e abriu o 7º selo. Porém, é um mistério escondido. Ninguém o conhece. E isto enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Um profeta é profeta, tem que ser assim. Já pensou bem se Deus tivesse revelado para o irmão Brana e ele pregado para nós o dia e a hora do arrebatamento? Já pensou bem? Agora, ninguém sabe. E irmão Brana continuou afirmando que ninguém sabe. Dia e hora é um segredo do 7º selo, que é o silêncio. Tão pouco como conheceriam nada acerca deste mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. As duas coisas estão unidas. Você vê os 7 trovões e o 7º selo. As duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos tem sido aberto, porém isto não. O que não foi aberto? Dia e hora. Porém, agora escuta, porém, assentado ali no quarto, vi isso abrir-se e mostrar esses 7 trovões. Ele viu. Agora não mais. Até ali podemos chegar. Espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. Agora, na obra completa, temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º será dado a conhecer ao público. Agora, ele diz aqui atrás que não, olha, sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue a hora. Até que chegue a hora. O público é a noiva. Você não vai esperar que o mundo vai ficar. O público é a noiva, que ainda não sabe. A noiva ainda não sabe. O que ficou para este momento, dia e hora. O dia e hora, temos a promessa que será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele continua aqui para me terminar. Ó, todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados, e sabemos e entendemos que o 7º será dado a conhecer ao público. E aí ele prossegue, na hora de sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra. Agora nós sabemos que primeiro haverá um rapto. A noiva toma conhecimento das coisas que precisa tomar conhecimento para o arrebatamento. Só para isso, porque a hora da vinda do Senhor, que é segredo, que é mistério, é o arrebatamento. A segunda vinda literal de Cristo na terra não é segredo. A segunda vinda diz que todo olho verá.
Mas o arrebatamento diz que ele virei como ladrão. É segredo. Se ele vem como ladrão, é segredo. O rapto, o arrebatamento, é um segredo. Agora você não tem que se preocupar, quebrar a cabeça. Olha, enquanto vocês estão ainda envolvidos com o sistema de Ló, com o sistema de denominação, achando que tem alguma coisa para você, é porque você não está na noiva. Se você é o eleito, a eleita da noiva, você não tem que preocupar mais com Ló. Abraão não ia nem comprar farinha em Sodoma. Ele tinha seu novilho, ele criava tudo ali. Ele cresceu, Deus deu para ele. Deus deu para ele ao ponto que ele não precisou ir a Ló. Quem precisou de Abraão foi Ló, mas não Abraão precisar de Ló. Mas quem precisou de Abraão foi Ló. E as denominações não reconhecem isto. Então o eleito que estiver lá, eleito, digo eu, eleito como o era Ló, ainda sabe que depende da ajuda do Abraão. Ele sabe que depende da ajuda da mensagem do profeta. Para eles poderem prosseguir nesse tempo, quando eles estão presos, o inimigo tem levado eles aprisionados. Eles estão sendo presos, e ainda a mensagem do profeta de Deus está libertando alguns Ló, que ainda estão presos em alguma coisa aí fora. A mensagem está libertando você que não percebe. Mas a mensagem está libertando, talvez você não percebe isso. Para você, enquanto a mensagem está fazendo isso lá fora, como fez Abraão. Ele foi e libertou Ló. Trouxe Ló, mas Ló não saiu de Sodoma. Eles não sairão de Sodoma. É o Abraão que é separado. Porque não adianta misturar Ló com Abraão. Eles já não deram certo lá atrás. Seus pastores começaram a brigar um com o outro, não dava certo. Então tinha que separar. Porque o Ló era carnal, o olho dele puxava mais para as coisas naturais. Era a igreja natural, diz o profeta, lá em Sodoma, a igreja natural, a igreja espiritual, é essa que está fora, que não está preocupada com o templo, que não está preocupada com alguém lá no governo para poder nos ajudar, que não está preocupado com grandes construções, que não está preocupado com política. A noiva, ela não está preocupada com essas coisas. É o Abraão, tem liderança, ela sabe, não, o que tem que acontecer vai acontecer, e aqui o que faltar depois a palavra falada completa. Abraão sabia disso, e o Elohim veio para ele. Se até ali ele foi muito bem, você pensa bem dali para frente. Se até ali Abraão foi muito bem, obedecendo, não sabendo das coisas direito, aí vem uma promessa. O interessante, se você ler a Bíblia, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor ainda chegou para ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Dentro de um ano, o menino nasceu. De 99 para 100. O menino nasceu. Quer dizer, a coisa é tão próxima assim, irmãos. Tão próxima, tudo está acontecendo e tudo é tão próximo, que de 99 anos só foi mais um ano depois que Elohim visitou Abraão. Você vai ter um filho. E quando ele completou 100 anos, o menino estava lá. E a Sara com 90 anos. Isso daí para qualquer um é loucura. Mas Deus faz isso daí. Deus trabalha desta forma. É onde os homens não entendem. Deus traz um Isaac. É desse lugar. Mas não tem condição. É aí que Deus vai trazer o Isaac. Ele trouxe o Isaac ali, onde não tinha condição. Como vai nascer um menino de um casal de 100 anos, outro com 90? Como é que pode nascer uma criança? Deus falou, Abraão diz: eu creio. Eu creio. E aquilo sucedeu.
E o que nós temos que fazer aqui também é crer. As coisas que acompanham tudo isto é fácil só ter em mente. Só ter em mente. Abraão serviu a Deus, nós servimos a Deus. Deus veio antes dessa visita. Deus veio para Abraão e mudou o nome dele primeiro. Veio e mudou o nome dele. Abraão para Abraão, Sarai para Sara. Aí Deus veio, faz uma visita para dar-lhe o filho. O menino vai nascer. Dentro desse espaço de vida, você terá um filho. Aí o menino veio. Nós estamos esperando só isso. Esperando é a vinda do Senhor. Porque nós não aguardamos Jesus aqui na terra. Vindo aqui, andar conosco aqui. A gente aguarda conforme diz a Bíblia. Que ele virá nas nuvens. Nos ares. Ainda diz que é nos ares. E nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Ele já veio na terra, Deus manifestado em carne, ele já veio na terra através do 7º anjo. Mas agora você vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E ao encontrar, todos nós devemos ter esta convicção. Eu quero carregar essa convicção comigo até o dia que a gente retornar outra vez em Apocalipse 19. Porque nós vamos subir agora no Apocalipse 4 e nós vamos voltar só no Apocalipse 19. E quando ele volta em Apocalipse 19, ele volta com um novo nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Ninguém conhece. Agora a esposa está com ele, como é que a esposa não conhece? Não conhece é o mundo que fica aqui. Eles ficaram, foi deixado só aqui, eles não conhecem, mas a esposa vai descer com ele em Apocalipse 19, porque ela sobe agora em Apocalipse 4. As eras terminam em Apocalipse 3. Em Apocalipse 4, João foi arrebatado. A igreja é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. E ela volta só no capítulo 19, quando vem para a batalha do Armagedon. Porque aí vem para o reinado milenial. E nós vamos vir com quem? Vem Cristo, o Verbo, que ele foi conhecido como o Verbo de Deus, que é a palavra, descendo, e os seus milhares com ele também descendo, para reinar 1000 anos aqui na terra. Isto eu tenho consciência clara que vai acontecer. Se você quiser apenas uma forma gradativa para o que vai acontecer, a vinda do Senhor acontece assim. Já veio o profeta, primeiro era o profeta, que é a manifestação do Filho do Homem. Deus em carne, aqui na terra. Conforme nós lemos aqui no 2º selo, parágrafo 102. Depois desse ministério, é o preparo da noiva e dá a ressurreição. Depois da ressurreição, nós ficamos aqui de 30 a 40 dias na terra com os mortos ressuscitados e logo seremos transformados, os vivos são transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o período do arrebatamento. Período do arrebatamento. Se você quer saber alguma coisa, e o mundo vai ficar aqui em 3 anos e meio de grande tribulação depois que der o rapto. 3 anos e meio de tribulação. Enquanto a noiva tem 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Ela estará lá. 3 anos e meio é bodas do Cordeiro. Depois 1000 anos é lua de mel. Da noiva com o noivo. 1000 anos de paz. 1000 anos de descanso. É o noivo e a noiva. Então olha, a nossa festa vai ser boa. 3 anos e meio. Nas bodas do Cordeiro. O mundo aqui, sofrendo, pragas caindo, e Moisés e Elias chamando toda a praga possível sobre o mundo. Para a salvação apenas 144 mil judeus, mas a noiva já foi recluída, assim como José tirou a noiva de sua presença naquela hora, para poder tratar com os judeus.
Então é isso que está para acontecer. Primeiro ele casa, é a mensagem que faz esse casamento, você está casado com a palavra, daqui nós vamos para a festa, que é 3 anos e meio de bodas do Cordeiro, o mundo fica em grande tribulação, e depois a gente vem para ter 1000 anos de paz, que os mansos herdarão a terra, e não somente 1000 anos, os mansos vão herdar a terra sempre, eternamente, nós vamos estar herdando a terra, vale a pena ser crente. Mas ser crente na mensagem do dia. O negócio de ser crente no que Lutero fez só, você está muito lá atrás. Ser crente no que Wesley pregou, você está arrastando. Ser crente no que os pentecostais tiveram, língua estranha, cura de enfermos, só isso daí? Não, meu irmão, estou falando de ser crente hoje, é ver a promessa de Deus encarnada hoje. Que vem encarnada num profeta e agora está encarnada em você. Em nós, na igreja de Cristo, porque ela é o corpo místico de Cristo, aqui é tipificado em Enoque, que não verá a morte, mas será arrebatada, num abrir e fechar de olhos, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, sem ver a morte. Os que morreram são tipificados em Moisés, que são ressuscitados, eles se levantarão. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse período de palestra com sua igreja. Ajuda cada um de nós a observarmos mais sua palavra, fazermos o que te agrada, porque a vinda do Senhor se aproxima. Podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a hora que nós estamos vivendo. Foi a hora que João disse, Maranata, vem, Senhor Jesus. É a hora que essa igreja noiva, ela diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus prepara cada um de nós mais ainda para enfrentarmos qualquer luta que vier ainda aqui por diante, mas que estejamos prontos, aguardando aquele chamado do alto. Quando o Senhor chamar os seus filhos, porque desde já, como João é o tipo da noiva, então ele pode dizer Maranata, nós também vamos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Devemos crer assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cristo breve virá, pois assim prometeu, sua igreja buscar e levar para o céu, pra gozar na sua luz. Oh, não vai demorar mais um pouco de tempo, nosso mestre virá, virá buscar sua igreja fiel, pra consigo estar para sempre no céu. Jesus Cristo virá, pois assim prometeu. Vamos ser vigilantes, Cristo não tardará. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao encontro de Deus e um canto eternal, todos vão entoar mais um pouco de tempo. Cristo nos levará, virá buscar
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Obrigado, Senhor, por podermos ver todas estas coisas que o Senhor já tem manifestado durante o período das eras da igreja.